Com essa passarada nos chamando, agora começamos nosso Textos Sagrados na História com Pedro Lima Vasconcelos. Gostou dos passarinhos do chamando, hein? Pois é, a convocação não podia ser mais adequada. Muito bom. E ainda terminou com o cuco. Legal, gente querida, gente amiga. Estamos aqui, Pedro Lima Vasconcelos e eu, Mauro Lopes, 5 horas da tarde, 1 minuto, 4 de abril de 2022. É o momento em que acontece essa transmissão ao vivo. Você pode assisti-la a qualquer instante, qualquer hora do dia ou da noite, no acervo, na playlist deste curso, Textos Sagrados na História. São 30 aulas até agora, hoje a 31ª, ou então na Pós TV 247, sempre nas segundas-feiras, às 5 horas da tarde, aula ao vivo, e no sábado seguinte, às 7 da manhã, retransmissão pela Pós TV 247. Pedro, vamos continuar no Egito, né? Chegamos ao Egito e vamos ficar um tempinho bom no Egito. Espero que seja um bom tempo no Egito, tem muita coisa para tratar. Né? Exatamente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Nós nos acercamos do Egito na primeira aula sobre este país e sua história tão marcante para toda a humanidade. E agora nós vamos iniciar uma jornada propriamente pelos textos. Né? A aula de hoje, os chamados textos das pirâmides. Depois teremos mais, pelo menos, 3 aulas só sobre textos, né, Pedro? Isso. Vamos tomar aí essa série relacionada a uma questão absolutamente decisiva no mundo das religiões, mas de maneira muito especial no Egito, que é o tema da morte e da imortalidade. E a gente tem os textos das pirâmides, a gente tem os textos dos sarcófagos, e a gente tem o chamado Livro dos Mortos, que é talvez o conjunto mais conhecido. E esse conjunto feito dessas 3 partes, ele permite a gente percorrer um pouco a história do Antigo Egito, né, em torno desse tema, mas com ele a gente também abre a perspectiva para compreender, né, outros aspectos dessa dinâmica social, cultural, religiosa, né, dessa civilização fascinante, intrigante, né, sobre tantos aspectos. Perfeito. Então vamos aí e depois ainda continuar. Gente, nós vamos fazer uma boa jornada pelo Egito. Né? Essas 4 aulas a que fizemos menção agora, e devemos continuar por mais algumas aulas até deixarmos esse importantíssimo país, lugar, geografia, esse centro de história da humanidade. Então, começar antes do início da aula propriamente dita, né, feita essa apresentação sobre qual é a jornada egípcia que faremos, deixa eu saudar a comunidade. Quem chegou aqui, o primeiro a chegar, a Aparecida Menezes, ela chegou 14h57, 2 horas antes do início da aula, ela já estava aqui. Boa tarde, comunidade amada, presente em mais uma aula no Aprendizado Contínuo. CEBI, Centro de Estudos Bíblicos de Londrina. O CEBI é uma instituição com mais de 40 anos, fundada pelo grande Carlos Mesters, e cujo objetivo é exatamente obter ou conseguir, através de círculos comunitários, a interpretação dos textos bíblicos. É uma iniciativa ecumênica no interior do cristianismo. Então, gente de várias denominações no interior do cristianismo reúne-se no CEBI. É isso, né, Pedro? E você tem uma relação, né, com o CEBI? Longa? Sim, tem uma história. Sim. Uma história relativamente longa de contato, de intercâmbio com o CEBI, de aprendizado com o CEBI. Está aqui tua irmã, Maria de Fátima. A Fátima chegou aqui, também chegou cedinho, chegou 15h33. Um abração para você, Maria de Fátima, muito bem chegada. O Carlos Alberto Feitosa Perim, também, lá de Vitória. Nosso Lamartine Oscar Veiga, sempre aqui com a gente. Ô, Lamartine, preciso mandar meu endereço para você para receber os pinhão. Eu estou devendo meu endereço para você. Vou te mandar hoje.
Maria Isabel Marques, feliz por estar de volta ao vivo e a gente feliz também. Maria de Lourdes Gonçalves, mandando boa tarde dela lá de Atibaia. A Beth Silva sempre com a gente. A Maria Isabel, como poderia comentar com o professor sobre um tema específico das aulas sobre o crescente fértil? Nós estamos ainda nesse universo do crescente fértil. Manda seus comentários aqui. A gente vê a possibilidade do Pedro ir se voltar para esses comentários, Maria Isabel. Ivone Marinho, grande Ivone Marinho, lá do Recife, querendo chover e muito calor. Aqui em São Paulo também está quente, 29 graus. Parou a chuva aí, Pedro, depois de uma temporada de chuva? Não, tem chovido bastante. Hoje não está chovendo, mas tem chovido bastante. Heloísa Bortoli, de Santo Ângelo. O Lauro Peixoto, ele está no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Trabalhando na oficina com o telefone no bolso, preparado para acompanhar essa baita aula. Que bom, Lauro, que você está aqui. Manda um abraço para você e de você para todo mundo aqui. Também lá do Rio Grande do Sul, mas da capital, Porto Alegre. Está aqui a Regina Parenza, a Ieda Santos Leite com a gente. Outra que é do Cebi, a Terezinha Albuquerque, lá do Ceará. Nosso escriba, Antônio Inácio Greco, reunidos para mais uma bela aula. Saudação, Antônio. Abraço. Ângela Marques de Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Aqui, Maria Conceição Azevedo, lá de Feira de Santana. Hoje entrevistei um vereador de Feira de Santana, o Jonatas Medeiros, que falou sobre a repressão brutal da prefeitura bolsonarista da cidade, através da Guarda Municipal. As cenas que eu mostrei no Giro das 11, o programa da Pós TV 247, nesta segunda-feira, 4 de abril, são espantosas, um verdadeiro massacre, a violência chocante, realmente. Fica aí nosso protesto e o desejo de que as forças democráticas deem conta, né, de fazer frente a isso. Espera aí, deixa eu tocar esse microfone aqui agora que eu vi. Esse fone não precisa do microfone. Está me ouvindo, Pedro? Bem? Antes estava melhor. Então, pronto. Então, volta para cá, microfone. Vem cá. Pedro Celomar Sen, lá de Ronda Alta, sempre com a gente, aqui no José. Olha quem está aqui. Faustino Teixeira com a gente. Grande Faustino. A gente está grande abraço ao Faustino. Satisfação tê-lo aqui. Estamos fazendo um grande passeio agora, quinzenalmente, mas esse mês vai ter 2 semanas seguidas, pelo universo do cinema. Aulas fantásticas com Faustino. E a gente já combinou uma aula extra sobre o Thich Nhat Hanh, sobre Thich Nhat Hanh e exatamente o tema da morte. Em tempos de guerra, é um tema crucial. Márcio José Martins, de Juiz de Fora. Professor Pedro é sebiano, da mais alta qualidade. Está aí a Terezinha. Alfredo Matos, lá do Recife. O Márcio José Martins, terra do Dudu, que está aqui hoje, portanto, de Juiz de Fora, como o Faustino Teixeira, conhecido como Dudu, pela família e amigos. A Maria Conceição Azevedo, dizendo que assistiu, mandou até mensagem no chat, está falando, com certeza, lá do Giro das 11, dessa repressão brutal lá na terra dela, né, Feira de Santana. E a Rita Celeste Cunha, sempre um prazer estar aqui, prazer grande você estar. E agora lá de Manaus, a gente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, de todos os cantos do Brasil e de outros países também, assistindo às aulas do Pedro. Vamos lá, Pedro. Segunda aula sobre o Egito, escritos das pirâmides. Nas paredes das pirâmides, lá naqueles degraus, tinha coisa escrita? A parte interna das pirâmides. Perfeito. Nos corredores, nas salas, porque, Mauro, a pirâmide, fundamentalmente, ela é um túmulo, né? Ela é um túmulo, né? E você tem vários meandros ali no interior da pirâmide. E você tem um lugar, né, em que o corpo do falecido, um rei, né, um faraó, né, era depositado. Mas havia várias salas, havia vários cômodos e passagens de um para outro, e tudo isso era ricamente adornado e inscrito. Né? Então, aquilo de que nós vamos tratar hoje é
costuma ser intitulado Textos das Pirâmides, porque, materialmente falando, são textos que foram encontrados no interior de pirâmides. Né? E algumas daquelas pirâmides, né, que fizeram a fama do Egito e que, obviamente, estão na nossa lembrança, na nossa imagem. Né? Quando a gente pensa no Egito Antigo, fundamentalmente a gente pensa nas pirâmides e aquelas pirâmides com a esfinge, né, na frente. Então, nós vamos tratar, basicamente, para apenas fazer uma introdução a esse conjunto de textos, né, que nos remetem, Mauro, para um período específico da história do Egito Antigo. Na semana passada, vamos recordar para a gente fazer uma conexão. Na semana passada, a gente tratou de um casal real, né? O Akhenaton e a Nefertiti. Né? E quando a gente chegou no texto, a gente considerou um poema, também encontrado numa tumba, um poema provavelmente produzido pelo próprio casal, né? Akhenaton e sua esposa. Mas vejam, vamos lembrar, nós estávamos ali, Mauro, em 1370, 1350, antes da nossa era. Os textos das pirâmides, eles são mais ou menos, Mauro, 1000 anos anteriores a isso. Então, nós vamos para uma época ainda mais remota. A gente falava na semana passada, né? Que a questão de Akhenaton e a reforma que ele quis fazer servia para nós de porta de acesso ao passado em relação àquela época e ao que viria depois. Né? Então, justamente, estamos fazendo um recuo de 1000 anos ou mais em relação ao tempo de Akhenaton, Nefertiti, e o hino a Aton, né, o disco solar, a divindade do disco solar, de que a gente tratou na semana passada. Isso nos remete, Mauro, a um período da história do Egito Antigo que costuma ser chamado de Reino Antigo. A gente tem o Reino Antigo, a gente tem o Reino Médio e o Reino Novo. Eu não me lembro se a gente falou disso na semana passada, mas eu vou falar de novo, se for o caso, para a gente poder se situar aqui no tempo, porque se trata de um período muito longo, a gente falou de 3.000 anos de história ou mais. O Reino Antigo, ele é basicamente o reino que se desenvolveu no 3º milênio antes da nossa era. Então, grosso modo, muito grosso modo, entre o ano 3000 e o ano 2000. Tá? Isso é o chamado Reino Antigo. Nos livros a gente vai encontrar essa nomenclatura. Pois há um período chamado de primeiro período intermediário. Há ali uns problemas nas sucessões das dinastias, uns grupos vindos do sul, ou seja, no coração da África, avançam na direção do Egito, ocupam o Egito, e se estabelece, então, uma nova etapa na história, que é a tal do reino intermediário. Este reino intermediário, ele tem uma duração menor, ele tem ali uns 3 séculos, 3, 4 séculos de duração, e ele corresponde à primeira metade do 2º milênio. Grosso modo, entre 2000 e 1500, antes da nossa era. Sempre antes da nossa era. Portanto, a gente tem que colocar em mais 2.000 anos para a gente se dar conta de quão antigo é tudo isso do que a gente está tratando. Aí há um novo período chamado intermediário,
né? Aí há também invasões de povos que vêm de fora, os chamados Ixos, né? E, enfim, vamos adiante. A partir de 1500, um pouco depois disso, começa o novo reino. E o Akenaton é justamente um dos primeiros faraós dessa última etapa do reino egípcio, né? Que também ganha uma nova nomenclatura, que é o Império Egípcio, porque nessa época o poderio egípcio se alarga para além das fronteiras do que a gente costuma chamar mesmo de Egito, né? E o que é o Egito, basicamente, né, Mauro? São as terras na beira do rio Nilo e o delta do Nilo. Eu, na semana passada, falei que o Nilo desembocava no Mar Vermelho, mas eu me equivoquei. Se ele desemboca no Mar Mediterrâneo. Então, isso é basicamente o Egito. As terras em torno, na beira do Nilo, de um lado e do outro, e depois a abertura em forma de leque, né, no delta, que faz o rio, então, encontrar o Mar Mediterrâneo. Na época do Novo Reino, o Egito alargou o seu campo de atuação, de influência, de poder. Então, avançou para a terra de Canaã, para a Síria, para o que era a cidade de Ugarit, da qual nós já tratamos. Avançou mais para o sul, indo para o coração da África. Então, aí você tem a época do Império. Bem, Mauro, nós vamos falar aqui do Reino Antigo, o reino cuja representação imagética para nós mais importante é justamente aquele conjunto de pirâmides. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, assim elas costumam ser chamadas, né? As pirâmides das quais resultam ou foram recolhidos estes textos que hoje aqui nos interessam, não são essas pirâmides mais famosas, mas são pirâmides produzidas mais ou menos na mesma época. Principalmente uma pirâmide conhecida com o nome de Pirâmide de Unis. Unis. Unis, o nome de um faraó ali do ano 2300, 2350, antes da nossa era, portanto, 4.300 anos atrás. Desta pirâmide e de mais algumas outras, foram retirados os textos que nos importam aqui e foram recolhidos esses textos e reunidos sob este nome, Textos das Pirâmides. Tá bem? Agora, Mauro, para a gente chegar neste conjunto de textos, eu queria voltar ainda a um trecho do hino de Atom, o hino endereçado a Atom pelo casal Akenaton e Nefertiti, do qual a gente tratou na semana passada. E eu me lembro ter comentado aqui sobre aquela passagem do poema em que o poeta, a poetisa, tratam do pôr do sol. E o sol é a divindade. E aí eu me lembro que a gente comentou aqui, Mauro, da noite escura, da escuridão da noite, a cidade do escuro da noite, né? E os medos, as inseguranças, os temores, né, que assaltavam as pessoas porque o sol tinha privado a terra da sua luz. E os receios que essa situação de trevas comportava. A terra está nas trevas à maneira da morte. Dorme-se
as cabeças cobertas, um olho não pode ver o outro, todos os bens podem ser roubados. E aí se fala dos animais que podem vir, sorrateiros, né, caçar, as cobras que podem entrar, morder, né, enfim, sobressaltos e mais sobressaltos. E a gente comentava, Mauro, que justamente o texto estava se referindo a essa situação em que as pessoas têm que lidar com o fato concreto, material, efetivo da escuridão, né? E tem que dar conta ali, né? Do modo possível, né? Lidar com isso. Mas, Mauro, quando o texto de Akhenaton e Nefertiti fala deste movimento do Sol que se põe, é fundamental que nós nos perguntemos sobre o que é que o texto deixa de tratar ao mencionar esses dados próprios da experiência humana, da escuridão e dos temores a ela, né, a Sol. Porque na mitologia egípcia, que na época de Akhenaton já tinha centenas e centenas de anos, quando o Sol se punha, ele não estava deixando de atuar, ele não estava privando as pessoas, mas ele estava operando uma ação absolutamente fundamental no imaginário, né? na concepção mitológica que vinha de muitos séculos. E o que era, Mauro? O Deus Sol, chamado por muitos nomes, Amon-Ra, Amon-Ra, Re, vários nomes. Ele visitava o mundo dos mortos e iluminava o mundo dos mortos. Esse é um detalhe fundamental. Fundamental. Não é que o Sol estivesse deixando de operar e fosse necessário simplesmente aguardar o seu retorno, a expectativa da sua volta no dia seguinte. Vamos pensar que nós estamos aqui numa concepção segundo a qual a Terra está no centro do universo e o Sol gira em torno da Terra, certo? Então, o Sol está operante, só que ele está operante no outro lado do mundo, que é o mundo dos mortos. E essa dimensão, ela justamente está ausente do texto de Akhenaton. Mas ela é absolutamente fundamental para a gente entender a cultura egípcia, a experiência egípcia da vida, o seu entendimento da morte e a expectativa do que vem da morte em diante, da morte para frente. Ao deixar esta questão de lado, pelo menos ao que transparece, né, pela leitura do hino, o que acabou por acontecer foi uma manifestação, isso muitos estudiosos dizem, o próprio Freud, no texto que eu citei, Moisés e o Monoteísmo, ele fala disso. Ele diz, houve uma desatenção, uma insensibilidade, um descaso para com algo absolutamente fundamental à sensibilidade da população como um todo, que era exatamente o destino após a morte. Na concepção geral, né, no Egito Antigo, a divindade do Sol, fosse qual nome se desse a ela, durante a noite visitava o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos, Mauro, é o mundo de Osíris. Osíris, a divindade mais popular, mais conhecida,
mais cultivada, mais rememorada, que era justamente o Senhor do mundo dos mortos. Eu separei aqui, Mauro, para ler um pequeno resumo do chamado mito de Osíris, que é um mito que percorre a história egípcia, mas a gente não tem nenhum escrito antigo, bem antigo, que resuma a sua narrativa, a narrativa sobre Osíris. A gente vai ter escritos posteriores registrando o que era a concepção egípcia sobre Osíris. Então, esse texto encontrado onde? Então, justamente, eu estou dizendo, não há nenhum texto que descreva no mundo antigo egípcio esse mito de Osíris. A gente tem fragmentos dele reproduzidos aqui e ali. O que significa dizer, Mauro, que esse mito era muito conhecido, a ponto de ele poder ser citado apenas num trechinho, num aspecto, e, de alguma maneira, todo mundo era remetido ao conjunto da narração. Nós só teremos narrações mais extensas sobre o mito de Osíris a partir de autores gregos, ou que escreverem em grego já quase na nossa era já. Não sei se me fiz entender. Uhum. Os relatos, por extenso, digamos assim, do mito de Osíris, né, não estão presentes em 3.000 anos de escrita que a gente tem. Mas a gente só encontra os tais fragmentos. Né? Mas, para a gente ter uma ideia, eu separei aqui, né, uma apresentação de um professor, Júlio Gralha, da Federal Fluminense. Júlio Gralha, neste livro aqui, As Religiões que o Mundo Esqueceu. Ele tem organizado pelo meu amigo, professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Então, é um livro interessante, muito interessante, sobre várias religiões do mundo antigo. E um dos capítulos é exatamente a religião egípcia, capítulo esse escrito pelo professor Júlio Gralha, da Federal Fluminense. Então, ele apresenta rapidamente aqui o mito de Osíris, para a gente entender o lugar central que essa divindade ocupa, né, na concepção de vida, de morte, de além que havia no Antigo. Então, diz aqui o Júlio Gralha, resumindo a concepção, né, a respeito de Osíris. Osíris era o deus que, com sua irmã esposa Ísis, reinava sobre o Egito. Ele havia ensinado aos homens a agricultura e a metalurgia, e era a seus súditos. Seu enciumado irmão Sete, o deus do mau vento do deserto, o matou. Colocou seu corpo num cofre e o jogou no Nilo. Ísis procurou o cadáver do marido e o encontrou em Biplos, uma cidade do Egito. Ela o trouxe de volta e o escondeu num pântano. Sete o descobriu, cortou em 14 pedaços e os espalhou pelo Egito. Ísis novamente foi atrás do marido, recuperou os pedaços em decomposição, com exceção do falo, e com eles fez uma múmia. Com a ajuda de outros deuses, mais seus poderes mágicos, Ísis devolveu a vida ao marido e reconstituiu seu membro perdido. O casal gerou Horus, que foi criado pela mãe e protegido do ambicioso Sete até chegar o momento de assumir o trono. Osíris não recuperou seu reinado terrestre, mas passou a reinar sobre os mortos. Horus, mais tarde, tornou-se o rei do Egito e os faraós são sucessores de Horus. Então, muito resumidamente, né, a gente tem aqui essa descrição do que acontece com Osíris e o que faz, né, com que Osíris seja, atualmente, o senhor do mundo dos mortos. O senhor do mundo dos mortos.
enquanto Horus, que é o filho, é o senhor do mundo dos vivos. Quem é o senhor do mundo dos vivos? É o faraó. O faraó é descendente de Horus. E quando ele morre, Mauro, ele se torna Osíris. Ele não só vai para o mundo de Osíris, mas ele mesmo se torna Osíris. Bem, essa referência, Mauro, ela é fundamental, seja para a gente ter esse pano de fundo, seja para que a gente se dê conta de alguma coisa, né, absolutamente decisiva para a gente entender o sentido desses textos das pirâmides e, enfim, os desdobramentos que esses textos vão suscitar, ou que as dinâmicas relacionadas a esses textos vão suscitar. Aqui é que eu estou me referindo, Mauro, ao fato de que, no tempo do reino antigo, terceiro milênio antes da nossa era, não vamos perder aqui a cronologia, a imortalidade era uma possibilidade colocada, vou falar com muito cuidado aqui, o elemento chave da nossa reflexão de hoje. A imortalidade era colocada como uma possibilidade apenas para o faraó. E esse é um problema crucial. Crucial. Sim. Por quê? Porque as religiões, se a gente for buscar o elemento mais ancestral que explica o surgimento das religiões, a constituição dos sistemas religiosos, o que é que a gente vai encontrar? As manifestações achadas por arqueólogos, paleontólogos, as pesquisas desse teor, as mais antigas, do chamado Homo sapiens. O que são, Mauro? Mauro, comunidade? Rituais mortuários, rituais funerários. E o que a gente tem no contexto egípcio é uma situação até onde a gente sabe, e já eu faço esse apêndice. Até onde a gente sabe, o que nós encontramos são possibilidades de imortalidade colocadas para o faraó. E a pergunta inevitável que as pessoas devem estar fazendo, que está escutando aqui, deve se fazer, e o restante das pessoas, como é que fica? Pois é. Eu poderia sair pela tangente, né, Mauro? Às vezes eu digo para a turma, os meus estudantes, eu vou dizer qualquer coisa aqui para não deixar de dizer alguma coisa. Então, não querendo fugir pela tangente. A gente tem dois problemas aí. Primeiro, sobre esse tempo antigo, nós temos as expressões escritas nas pirâmides. E as pirâmides foram túmulos feitos para faraós. A gente não tem pirâmide feita para membros de uma família camponesa. A gente não tem pirâmides construídas para abrigar membros de uma família que passou a vida toda servindo à base do trabalho forçado aos mandos e desmandos do faraó. Nós não temos.
Então, Mauro, a gente... Oh, que maravilha de imagem, né? Então, são as três, né? Kelps, Kephren e Miquelinos, que não é sobre elas que nós estamos falando aqui. Eu vou mostrar agora, enquanto o Pedro vai falando, a pirâmide de Unis, que é essa que é tema nosso, né? Exato. E aquela imagem que, inclusive, dá capa para nosso encontro de hoje, ela é tirada da pirâmide de Unis. Tá? É uma foto do interior de um dos compartimentos lá da pirâmide de Unis, que é de 2400, 2300 antes da nossa era. Exatamente. E é uma pirâmide já menor, né? Que aquelas três mais famosas e que datam de 200 anos, um pouco mais, um pouco menos, que esta pirâmide que nos importa agora. Então, Mauro, a gente não tem registros sobre como eram as concepções, digamos, populares sobre a morte e o além. O que a gente tem são registros relativos à passagem para o além do faraó cuja pirâmide traz aqueles registros. Certo. Então, fica a interrogação, e é uma interrogação absolutamente intrigante, sobre e nós, pobres mortais, vamos ficar na mortalidade ou há alguma possibilidade para nós? Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Quer dizer, o texto que está na pirâmide não é um texto, é um texto referente àquele que foi lá enterrado. Não é um texto teórico, um ensaio sobre a morte. Não. Exato. E a gente vai ler um trechinho aqui, para evidenciar que o texto das pirâmides ou é em segunda pessoa, dirigido ao faraó, ou é em primeira pessoa, o faraó falando. Não há outra coisa. Ou são divindades falando para o faraó, ou são sacerdotes dirigindo-se ao faraó falecido, ou se trata de um faraó pronunciando um encantamento, uma fórmula de ingresso, coisa parecida. E fica a questão mais geral colocada, tá certo? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação vai nos remeter para a nossa próxima conversa da semana que vem, que diz respeito a um outro conjunto de textos conhecido como textos dos sarcófagos. Não mais textos das pirâmides, textos dos sarcófagos. Vamos tratar deles semana que vem. Já está anunciado aí o nosso assunto de semana que vem. Ora, Mauro, a pesquisa histórica, analisando vários fatores, além dos próprios textos, diz o seguinte: da época dos textos das pirâmides para a época dos textos dos sarcófagos, e os textos dos sarcófagos correspondem ao período do Reino Médio. Lembram lá? Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo. Os textos das pirâmides são relativos ao período antigo. Os textos dos sarcófagos são relativos ao período médio. E um outro livro, um conjunto chamado O Livro dos Mortos, ou conhecido assim, é referido ao Reino Novo. Então, por isso que eu estou propondo o itinerário nesses três momentos, que a gente consegue, com isso, né, ilustrar, né, minimamente que seja, né, as três etapas importantes, né, em que a história egípcia é dividida. Pois muito bem, Mauro. Dos textos das pirâmides aos textos dos sarcófagos, a pesquisa tem apontado, sabe o quê? O que alguns chamam, não sei se esse nome é o melhor, não, uma espécie de democratização da imortalidade. Ou seja, a possibilitação, nem sei se existe a palavra dessa maneira, estou inventando aqui, se for o caso, de que a imortalidade
seja estendida a um grupo maior de pessoas. Não é a todo mundo, não. Há figuras da corte do faraó. Há figuras próximas à corte. Inclusive, um dos textos que eu coloquei na descrição do nosso vídeo de hoje trata exatamente deste processo. De como dos textos das pirâmides aos textos dos sarcófagos se nota esta amplificação da possibilidade de se alcançar, né, a imortalidade. Bem, se existe essa ampliação, Mauro, significa dizer o quê? Que na época do Reino Antigo essa possibilidade era bastante estrita, bastante restrita. Ok? Isso posto, a gente fica com a pergunta inicial, né, ainda colocada. E nós, pobres mortais, como é que fica para nós? Seja como for, o que temos são esses textos das pirâmides, que, por exemplo, numa descrição, numa apresentação que eu retiro aqui de um outro texto que eu também coloquei como referência aí na nossa bibliografia para esse vídeo, ele diz o seguinte: os textos das pirâmides são um repertório de conjuros, de fórmulas, de encantamentos e de súplicas gravados nas passagens, nas antecâmaras, nas câmaras funerárias, em algumas das pirâmides do Reino Antigo e em algumas ainda do período intermediário, né, entre o Reino Antigo e o Reino Médio, com o propósito de ajudar o rei em sua viagem a Duat e assegurar a sua imortalidade. Duat é um termo egípcio que designa, na concepção daquele mundo, designa uma vasta área sob a terra, debaixo da terra, ligada às águas do abismo primordial. Duat é o reino do deus Osíris e da residência de outros deuses e seres sobrenaturais. É a região através da qual o deus Sol, Ra, viaja de oeste a leste durante a noite. Voltamos àquilo que a gente comentava anteriormente e que o Akhenaton, solenemente ignorou no seu hino, desconsiderando uma concepção milenar, partilhada, pela população egípcia em geral, até onde a gente consegue perceber. Né? Então, os textos das pirâmides têm o propósito de ajudar o rei em sua viagem ao mundo de Osíris e assegurar a sua imortalidade. Continua essa apresentação aqui, Mauro. São uma compilação de textos sem ordem aparente. Não se trata de um livro. Não se trata de um livro. Uma compilação de textos sem ordem aparente de crenças religiosas e cosmológicas muito antigas que devem ter sido empregados durante as cerimônias funerárias dos reis. Mas, embora a escrita deles date da segunda metade do século, do terceiro milênio antes da nossa era, aquela pirâmide em particular ali de 2300, por aí, existem passagens que encontram registro gráfico bem anterior, o que sugere a existência, nessa época, 2300 antes da nossa era, de um sistema religioso já bastante elaborado, que se tratava da origem do cosmos, do sentido da vida, do destino após a morte. Não se trata nem de relatos, nem de narrações sequenciais, mas de reflexos das teorias da criação. As lutas entre Horus e Sete,
diferentes lendas, o mito de Osíris e tantos outros mitos, e, sobretudo, textos de ascensão, de ressurreição ou identificação com os deuses. O que faz pensar que nessa época já, uma época muito remota, esse sistema já devia estar bastante elaborado e está bastante difundido, né, na cultura egípcia, entre as pessoas letradas, que eram muito poucas, mas também, provavelmente, né, entre a população de modo mais geral. Portanto, o principal propósito destes textos, né, era permitir ao morto, o rei, transitar de maneira bem-sucedida para o seu novo estado, né, o seu estado de imortal, né, no mundo de Osíris. E aí, Mauro, o que você vai encontrar? Né? Textos de variadas formas, de variados tipos, né? Como eu comentei agora há pouco. Né? Não se trata de uma sequência elaborada para ter um começo, meio e fim. Se o pessoal vai atrás do texto que eu indiquei, né, os textos das pirâmides, e baixa esse texto, é um texto que vocês encontram na internet em espanhol, eu não achei em português. Né? O que vocês vão encontrar ali é uma sequência dessas fórmulas, dessas orações, desses hinos, dessas homenagens dos deuses ao faraó, ou uma invocação do faraó aos deuses. E quem descobriu isso no final do século XIX foi ordenando, né? E organizou ali uma sequência aleatória. Né? E, a partir daí, né, esses parágrafos soltos começam a ser reproduzidos, né, sempre seguindo a sequência desses primeiros descobridores desses textos. Né? Por quê? Porque não se trata de um enredo, não se trata de uma sequência coerente com começo, meio e fim. Você tem de tudo ali. Né? Mas esse pessoal que explorou pela primeira vez e reuniu, fez o registro de textos, deu ali a isso uma sequência, fez uma primeira edição desse material e essa primeira edição vem sendo reproduzida, né, na mesma ordem, para que as pessoas também não se percam, né, na hora que vão consultar, né, esse material. Bem, Mauro, então a gente tem aí textos referentes ao ritual mortuário, textos referentes às ofertas que são feitas, na verdade, ofertas que são apresentadas ao faraó para que ele as reapresente diante das divindades. Então, por isso você vai ter os túmulos egípcios, de faraós particularmente, né, cheios de objetos, né, que são ofertas que o faraó deverá fazer, né, para as divindades no seu percurso rumo à imortalidade. Algumas fórmulas de encantamento, por exemplo, fórmula para afastar cobras. Cobra devia ser uma peste ali naquele mundo, né? Porque há muitas fórmulas, né, destinadas a garantir que o rei, né, nesse seu percurso, não fosse alcançado por esses répteis, em geral venenosos. Hinos, poemas, fragmentos de mitos, né? Orações em favor do faraó, louvores relativos a ele, enfim, tudo isso junto e misturado numa sequência aleatória, como eu insisto, organizada por esse pessoal, por essa equipe, esse grupo de pessoas que, no final do século XIX, né, descobriu esse conjunto de textos e os editou, e os traduziu, os editou em línguas modernas, tornando-os acessíveis, né, para serem lidos, pesquisados, estudados, etc. Bem, Mauro, eu separei aqui, na verdade, encontrei uma coletânea aqui muito
muito ilustrativa do que aparece, do que transparece nestes textos relativos, então, ao caminho rumo à imortalidade trilhado por um faraó. E vou passar a leitura dessa coletânea. Então, são parágrafos avulsos, né? Mas eles foram reunidos aqui por um autor que você conhece muito bem, que é este aqui, Mircea Eliade. Super. Um historiador muito importante, historiador das religiões. E, em português, essa coletânea de textos das várias religiões foi publicada pela editora Mercúrio neste volume, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras. Tá? Então, temos aqui uma espécie de capítulo, que é o capítulo 97 desta obra, organizada pelo Eliade. E é dela que eu vou tirar alguns desses parágrafos para ler e comentar com vocês. Você colocou uma imagem aí, Mauro, enquanto eu estava falando, quer dizer algo a respeito? Não, são... Espera aí, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. São exatamente objetos encontrados nas pirâmides, né? Uhum. Então, aqui, tá certo? Muito provavelmente essas pequenas ânforas deviam ter líquidos, xaropes, não é? Exato. Linimentos. Elixires. Elixires, né? E da mesma maneira, aqui, veja que interessante também, numa pirâmide, encontrados, né? Porque aqui, veja que curioso, isso aqui, encontrado em uma pirâmide, olha aqui, deixa eu até aumentar para ficar mais claro, são... Ó, tá vendo, gente? São pequenas estátuas funerárias, né? Pequenas estátuas funerárias encontradas ali numa pirâmide perto de Luxor, lá no sul do Egito. Interessante, né? Então, são esses objetos que o Pedro falou, que se multiplicavam no interior das pirâmides, na verdade, nos sarcófagos, né? Ali, nos sarcófagos e ao seu redor, né? Nas salas, né? Nos sarcófagos. Nos sarcófagos, você tem os objetos em torno dos sarcófagos também. E aí é bom lembrar, né, que durante muitos séculos, né, esses lugares foram alvos de muitos saques, né, muito roubo, né, muita coisa se perdeu. Né? Por isso, inclusive, se faziam verdadeiros labirintos no interior das pirâmides para que aquele material precioso, né, indispensável ao caminho que o rei trilharia, né, não fosse encontrado. Mas, passados séculos, milênios, né, muitos desses saques e roubos aconteceram e muita coisa se perdeu. Bem, Mauro, então eu tomo aqui alguns destes parágrafos extraídos dos textos das pirâmides. Como eu dizia, ou textos em segunda pessoa ou textos em primeira pessoa. Textos ou endereçados ao faraó, que está fazendo o seu caminho, ou textos em que o próprio faraó faz uso da palavra. Ou uma proclamação sobre a grandeza deste faraó, cujo ritual se está celebrando, cuja imortalidade se espera e se proclama antecipadamente. Então, vejam aqui. Por exemplo, o parágrafo 1048. São centenas. Passa da casa do milhar. Né? Então, o número dos parágrafos que foram reunidos, né, para esta composição, textos das pirâmides. Espero que tenha ficado claro, né, Mauro? Não se trata de um livro. Sim. Né? São textos. Né?
Bem, no parágrafo 1048 diz assim: tuas duas asas, tuas, de quem? Do faraó. Tuas duas asas estão abertas como um falcão de espessa plumagem, como o gavião que é visto cruzando o céu ao crepúsculo. Outro parágrafo. Voa aquele que voa. Este rei voando afasta-se de vós, ó mortais. Olha só. O rei afasta-se de vós, mortais. Né? O texto não esconde, né, o caráter, né, quase depreciativo, né, com que ele se dirige às pessoas comuns. Né? O faraó é filho de Horus, é descendente de Horus, né? Então a ele está reservada a imortalidade. Ele não é da terra, ele pertence ao céu. Este rei voa para o céu como uma nuvem, como um pássaro. Este rei Pepi, nome do faraó, beija o céu como um falcão. Este rei Pepi alcança o céu como o Deus do horizonte. Outro parágrafo. Sobes ao céu, sobes, ó faraó, como um falcão. Tuas penas são como as dos gansos. Uma passagem da pirâmide de Unis, Mauro. O rei Unis vai para o céu. O rei Unis vai para o céu, no vento, no vento. Para ele, assenta-se uma escada que conduz ao céu, a fim de que por ela ele possa chegar ao céu. Outro parágrafo. O rei Unis galga a escada que seu pai Ré, o Deus Sol, construiu para ele. Atum é outro nome para dizer o Deus Sol. E também ele era tido como o Deus primordial. Essas coisas todas, esses nomes e atribuições todas se confundem. Atum fez o que disse que faria para este rei, Pepi, o segundo. Amarrou para ele a escada de corda, montou a escada para este rei. Assim, este rei está longe de poder ser abominado pelos seres humanos. Agora você tem uma proclamação das divindades em favor do faraó. Veja, Mauro, como é lindo de ver, como é agradável de contemplar quando este Deus, ou seja, o rei, sobe ao céu. Seu receio pende-lhe sobre a cabeça, o medo está ao seu lado, seus amuletos mágicos pendem-lhe do peito. Tudo isso fica de lado. O que o texto está querendo dizer é justamente que os temores relativos à morte, no caso do rei, eles se dissipam. Abrem-se as portas duplas do horizonte, seus ferrolhos se destrancam para que passe, né? Para que passe o rei. Teus mensageiros, teus, de quem? Do faraó, partem. Teus velozes mensageiros apertam o passo. Eles apressam-se. Anunciam a Ré que tu chegaste. Tu, rei Pepi. De pé, envoltos em seus trajes e calçando sandálias brancas, os deuses recebem este rei Pepi. Descalçam as sandálias, despem-se dos trajes e dizem: nosso coração não estava jubiloso até que tu chegasses. Então, a recepção que as divindades dão, né, ao faraó. Ó rei Atum, estamos terminando, Mauro. Este rei Unis vem à tua presença, soberano imperecível e glorioso.
Senhor das coisas do lugar dos 4 pilares, o céu. Teu filho vem à tua presença. Este rei Unis vem à tua presença. E, finalmente, último parágrafo. Eu, ó rei, um dos nomes do Deus Sol, sou aquele a quem chamaste meu filho. Eu, o rei, sou aquele a quem tu chamaste meu filho. Tu és o meu pai, ó rei. Contempla o rei Pepi, ó rei. Este rei Pepi é teu filho. Este rei Pepi brilha no leste como rei. Rei, Mauro, era o nome como o Deus Sol era chamado ao nascer, ou seja, no Oriente. Este rei Pepi brilha no leste como rei, vai para o oeste como Kepri. É o outro nome dado à divindade solar, só que agora, no momento do seu ocaso, no momento do seu desaparecimento, da sua viagem para o mundo dos mortos. Este rei Pepi alimenta-se daquilo com que se alimenta Horus, o primeiro filho, né, de rei, senhor do céu, por ordem de Horus, o senhor do céu. E assim vai, Mauro, o conjunto de expressões, como disse, endereçadas ao rei, pensadas em função do rei e da imortalidade do rei. Fica a pergunta, e nós, pobres mortais? Essa questão, ela continua em aberto na pesquisa. Não se tem respostas mais seguras para ela, mas ela é uma questão crucial. Seja como for, essa exclusividade da imortalidade era algo incômodo, a ponto de se falar, né, de um processo de democratização da imortalidade que seria vivido ao longo dos séculos, né? Até a época dos textos dos sarcófagos, dos quais a gente deverá tratar na semana que vem. Importante dizer, né, Pedro, que isto que você está lendo é a tradução obtida a partir deste texto que está aqui, e é assim que ele estava lá na pirâmide. Né? Então, isso tudo que o Pedro leu está escrito aqui, né, Pedro? Isso. Não sei se é exatamente esse trecho, mas com essa construção, né, que foi escrito tudo isso. É importante registrar isso. Maravilha. Esses investigadores descobriram isso, já conheciam a escrita hieroglífica, que já tinha sido decifrada há algumas décadas, né? E se puseram a editar isso e traduzir para o inglês. Me parece que foi a primeira língua para a qual esse material foi traduzido. E, a partir daí, nessa forma da primeira edição, isso é disponibilizado, né, para a consulta, para a leitura, seguindo, né, a toada desta edição feita por esses primeiros investigadores, bravos investigadores aí no final do século XIX. Sim. Pois bem, vamos para casa com esse grande mistério, que é assim, tudo o que nós aprendemos hoje é sobre o olhar para a vida e a morte dos faraós e do sistema dos faraós. Há um enorme mistério que é qual o olhar para a vida e para a morte do camponês, do artesão, do próprio escriba que escreveu esse texto. Isso não sabemos, não há registro disso, não é isso, Pedro? Exato. Há suspeitas, mas a gente não tem nada mais seguro. E isso mostra, né, Mauro? É importante que a gente não perca isso de vista. Né? A forma altamente estratificada dessa sociedade. Uma sociedade extremamente desigual. Né? A gente, quando admira as pirâmides, a gente tem que pensar no lombo de quem foram carregadas aquelas pedras e erguidas a 160 metros de altura. É isso aí. Né? Só para ficar só essa pergunta, né? Continuamos na próxima segunda-feira, no canal Paz e Bem. No outro sábado, estreia na Pós TV 247,
Vamos continuar no tema dos textos sagrados no Egito. Sairemos das pirâmides, foi nosso tema hoje, para o tema dos textos encontrados nos sarcófagos. É isso aí, né, Pedro? Exatamente. Uma outra série de textos, os textos dos sarcófagos. Perfeito. Obrigado, gente querida. Até lá. Paz e bem para todo mundo. Tchau, Pedro. Paz e bem, boa semana. Tchau, tchau.